sejam super bem-vindos em mais um projeto do Psiplatô. Estamos hoje dando início ao nosso podcast relacionado a desafios clínicos e como você, profissional da saúde, pode ter o melhor do teu atendimento em cada passo. Você aqui aprenderá técnicas, intervenções, manejo clínico, manejo de sessão, precificação de sessão e como gerir a tua clínica da melhor forma possível. Eu estou muito feliz que a gente está junto, para mim é uma grande honra, uma alegria gigantesca que estejamos juntos nesse processo. Hoje, especificamente, para nós abrirmos o nosso podcast, falaremos sobre um dos principais tópicos que lá no Psiplatô a gente tanto desenvolve, que é relacionado à alimentação consciente, ter uma boa relação de fato com a alimentação. Então, quando a gente fala do nosso projeto amado, que é o Psiplatô, nós trabalharemos efetivamente com pacientes com transtornos alimentares. Portanto, um dos principais tópicos ali relacionado a pacientes com transtornos alimentares é essa dificuldade que eles têm em ter uma boa relação com o seu corpo e com a alimentação. Portanto, aqui no nosso podcast, nós trabalharemos sobre todos esses propósitos para você, psicólogo, conseguir ter o manejo necessário para realmente ajudar os seus pacientes com essas temáticas e sobre várias outras temáticas. Então, a gente terá aqui convidados especiais da psicologia, da nutrição, da psiquiatria e de mais outras áreas ali relacionadas à saúde para você realmente ter esse ambiente acolhedor. Porque quando eu me formei, eu me lembro perfeitamente que uma das minhas maiores dificuldades era de realmente ter esse local seguro em que eu pudesse efetivamente trabalhar as minhas principais dificuldades. Porque nós, quando nos formamos em psicologia, estamos naquele ambiente ali muito isolado, né? Então a gente se forma e, de certa forma, o profissional da psicologia fica ali no seu consultório e pronto, ele não tem muito suporte. E aí, conforme essa necessidade foi crescendo e essa dificuldade foi afligindo o meu coração, eu pensava, poxa vida, eu quero tanto um local que eu possa aprender a ter domínio realmente do manejo clínico, que eu possa ter ali um local que eu possa aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, sobre a terapia a terapia comportamental dialética, a terapia do esquema, todas essas perspectivas teóricas. Além disso, eu queria também saber como que eu deveria gerir o meu negócio, né? Como que eu poderia ter uma clínica de sucesso, uma clínica com uma boa captação de pacientes, que eu conseguisse elaborar prontuários, porque isso tudo a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Então, quando eu me vi nesse local de, eu tive que ralar para aprender a fazer prontuário, levar ali a minha captação de pacientes, conseguir ter um bom manejo de sessão, conseguir entender como que funciona realmente, efetivamente, um trabalho bem feito na psicoterapia, eu disse, nossa, eu preciso de um local específico em que outros profissionais não precisem passar pelo sufoco que eu passei de não conseguir lidar com tudo isso. Eu quero que eles tenham mesmo um local que eles se sintam seguros, que eles se sintam capazes de mostrar suas vulnerabilidades e que a gente junto consiga mesmo o melhor para esses profissionais, para eles se sentirem seguros e satisfeitos com a prática clínica e que os pacientes deles consigam todos os resultados que eles tanto sonharam, essa qualidade de vida que a gente tanto fala. Então aqui nesse podcast você vai aprender muito a fundo sobre todos esses processos. E para darmos início a esse projeto, hoje nós estamos com uma convidada super especial que fez faculdade comigo e que é uma super amiga e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho dela. Vou pedir agora para ela se apresentar um pouco para vocês e vocês conhecerem um pouco da jornada dela também na psicologia. Por favor, Natércia. Obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Natércia Sampaio, sou psicóloga clínica também. Sou supervisora também, né, de alguns psicólogos que atendem na TCC e também tenho cursos voltados para a prática clínica de psicólogos. Atualmente eu foco muito no tratamento de ansiedade, mas eu acabo abrangendo todo tipo de público, que a gente sabe que não tem como controlar muito bem isso, né? Então, a gente acaba trabalhando também com transtornos alimentares, né, que é o papo de hoje que a gente vai tentar mesclar aí um pouco de ansiedade, transtorno alimentar, enfim, comer emocional, né? Então, enfim, é um prazer estar aqui, eu tô muito feliz. A Laís é minha amiga desde a faculdade e é uma profissional super que eu admiro, né? E a gente é parceiras aí
também de trabalho e de Com vida. certeza. Ai, Muito que feliz. alegria te ter aqui. Então, o que a gente tinha ali trazido um pouco para conversarmos hoje, especificamente, é como as nossas emoções acabam influenciando ali no nosso processo de alimentação. E um exemplo que eu gosto muito de falar com os meus pacientes é trazer o exemplo daquele filme Divertidamente, né? Sim. Quase todo mundo já assistiu aquele filme e a gente consegue notar que existem alguns personagens principais: alegria, medo, nojo, tristeza e raiva. E o que tem de relação com a nossa alimentação? Porque as nossas emoções, elas simplesmente nascem com a gente. A gente já nasce com a predisposição de sentir nas mais diversas situações que a gente vive aquelas emoções. Então não existe um botãozinho que a gente desliga e fala: opa, agora eu não vou sentir raiva, agora eu não vou sentir medo. São emoções que simplesmente ativam frente às mais diversas situações que vivemos sem a gente fazer muito esforço para isso, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre a ansiedade, ela já é mesmo ali aquela emoção complexa que vem derivada ao medo. E outro ponto ali que eu gosto muito de trazer sobre esse aspecto, né? Então as pessoas ficam assim: puxa, mas então o que é medo, o que é ansiedade? Como que eu gosto de falar um pouco sobre isso? E aí, para trazer uma psicoeducação para os meus pacientes, eu gosto muito de usar aquele exemplo de: puxa, imagina só que nós estamos aqui na nossa sessão de terapia e de repente uma cobra invade a nossa sala. O que logo vai acontecer naquele momento? A gente fala assim: meu Deus, eu preciso me proteger. É automático. Vem aquela emoção de: nossa, eu preciso me proteger nesse momento, aquela aflição. A gente pode até pular na cadeira para se ver livre daquele medo ali, para se proteger. Mas a ansiedade, normalmente, vem todas essas emoções, mesmo sem tendo a presença da cobra. Então, são as nossas preocupações, os nossos medos. Como que tu percebes, assim, na tua prática clínica, que a ansiedade ela tem influenciado muito nos teus pacientes? Assim, é um ponto central. Acho que a demanda mais latente, assim, da clínica é a ansiedade, né? E é uma coisa que eu também sempre comento, é exatamente isso. O quanto que, se o paciente tem uma desregulação emocional, uma ansiedade elevada, é muito provável que ele vá para a comida para tentar regular essa emoção. Então, querendo ou não, a gente precisa muito entender sobre a ansiedade, os mecanismos delas, fazer exatamente essa psicoeducação que tu tá falando, né? De, olha, ela é automática, ela surge, a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Ao invés de lutar contra ela, né? E aí, basicamente, é bem isso, assim, eu tenho que primeiro seguir pelo caminho da ansiedade, eu percebo, não sei se pra ti também é assim, mas depois ir para esse caminho também de, olha, vamos trabalhar então a questão da alimentação, porque as duas estão geralmente muito associadas. Nem sempre, não é uma regra, mas elas vêm juntas muito frequente. E aí, puxando já esse ponto que tu trouxeste de, puxa, às vezes as pessoas utilizam a alimentação como uma forma de lidar com aquela emoção, eu gosto muito de trazer também um exemplo do nosso funcionamento cerebral. Imagina só, o cérebro, ele é incrível, ele é maravilhoso, mas ele tem duas principais funções, que é evitar o sofrimento e buscar prazer frente às mais diversas situações que a gente vive. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, e a gente está enfrentando uma situação difícil, então a gente está enfrentando uma situação que gera muita ansiedade, o que automaticamente o nosso cérebro diz? Opa, eu quero me livrar desse sofrimento agora e eu quero buscar prazer. Portanto, a alimentação, ela pode vir ali como uma forma de esquiva daquela emoção. É tipo, eu não quero sentir essa emoção difícil, portanto, eu vou buscar prazer e vou evitar sofrimento na alimentação. E a gente percebe, por exemplo, que o comer emocional, os transtornos de compulsão alimentar, por exemplo, os episódios de compulsão alimentar, eles efetivamente estão acontecendo porque de certa forma funciona ali naquele processo. Então, por exemplo, se o paciente está passando por um processo muito difícil de ansiedade naquele ponto e ele usa a alimentação, ele naquele momento consegue regular a emoção que ele está sentindo. Então, pode ser que ele acabe usando várias vezes pelo fato de funcionar. Vira um hábito, né? Exatamente. E aí chega aquele ponto que o paciente diz: puxa vida, eu já tô sofrendo demais com isso aqui, eu não sei mais como lidar com essa situação de uma outra forma. A gente precisa entender, opa, ela tá ali porque funcionou em algum momento, mas agora tu já tá percebendo que ela já não tá mais funcionando como funcionava antes. Então, a gente precisa elaborar outras estratégias de enfrentamento para tu conseguir lidar melhor, principalmente com as emoções. Né? Então, como que é pra ti, assim, falar um pouco sobre esse tema também? Então, assim, sobre essa questão das emoções, inclusive, era uma coisa que eu tava pensando, né, antes da gente chegar aqui. Quais são esses desafios que o psicólogo clínico passa? Porque
a gente precisa muito saber sobre psicodiagnóstico, por exemplo, né? Fazer um bom diagnóstico, porque às vezes o paciente chega com demanda de sobrepeso, Sim. tá descontando muito na comida, e aí, tá, pera, por que caminho eu começo? Então, esse raciocínio clínico, ele é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar, assim, né? Ai, tá, vou só por protocolo, né? Que a gente até tava conversando sobre isso antes. Acaba que eu vou aplicando técnica por técnica sem avaliar o contexto desse meu cliente. Então, assim, acaba que a gente tem que olhar como que ele tá usando essa alimentação, qual é o real diagnóstico dele, porque às vezes, por exemplo, um profissional vai pro caminho de sobrepeso, como eu tava falando. Na verdade, ele tem um transtorno alimentar, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado, porque eu posso estar piorando os sintomas, né? Não identificando alguns fatores mantenedores. Então, isso do raciocínio clínico é extremamente importante. E eu acho muito que a gente tem que trabalhar também com esse pilar, como eu estava falando, assim, nas emoções mesmo, de uma psicoeducação sobre elas, né? E entender também qual que é o fator não, né? Assim, mas o diagnóstico primordial e principal ali, né? E não as comorbidades que também vão aparecendo, mas focar principalmente nisso. Então, um dos desafios que eu vejo é isso, de entender o diagnóstico, né? Dessa relação com as emoções também, porque exige muita exposição, que também é um caminho que o terapeuta tem que estar atento em relação a essas emoções. Então, assim, é um desafio, né? Trabalhar com esse tipo de demanda, né? Porque pode confundir, pode fazer a gente ir por vários caminhos e ficar uma coisa meio perdida, assim, né? E essa questão do diagnóstico, ela é o nosso norte, né? Como se fosse uma nossa bússola para conseguir nortear todo o nosso tratamento. Porque imagina só, se um paciente que tem o diagnóstico de anorexia nervosa chega até o nosso consultório querendo trabalhar a anorexia nervosa, mas ele tem uma comorbidade como a depressão, por exemplo, e ele está extremamente deprimido naquele ponto. Não tem como a gente fazer toda a formulação de caso para trabalhar a anorexia nervosa se ele está predominantemente com depressão muito ativa naquele momento. Então, a gente precisa restabelecer o humor dele, fazer com que ele consiga ali retomar alguns interesses por assuntos que são importantes para ele, para aí sim conseguir trabalhar os aspectos relacionados à anorexia ou qualquer que seja a situação. Então, ver essas comorbidades também é muito importante para saber como que a gente vai trabalhar aquele paciente. Por onde começar, né? Enfim. Exatamente. E aí tu trouxeste essa questão do emagrecimento, né? Tipo, e aí chega um paciente querendo emagrecer e como que a gente faz nesse processo? É muito importante também a gente deixar bem claro que o problema ele não é necessariamente o processo de emagrecimento, né? Mas o que tá fazendo esse paciente querer emagrecer? Porque imagina só se um paciente chega no teu consultório e fala assim, nossa, eu tô pesando tanto, tô com hipertensão, tô com os meus exames alterados, tô com colesterol alto, tô passando por um monte de questão e eu preciso emagrecer. Ele não relata essa preocupação relacionada ao corpo, essa necessidade de ser magro para ser feliz, mas ele precisa diminuir ali o peso para conseguir efetivamente ter uma qualidade de vida melhor. Aí a gente vai ter uma forma de trabalho com ele, né? Mas imagina se um paciente ele chega no teu consultório também que tem um peso ok naquele ponto, não tá gordo, não tá magro, enfim. Mas ele fala, eu preciso emagrecer porque eu só vou ser feliz se eu for magro. Sim, é a condição, eu preciso, perder peso porque isso vai ser a grande chance da minha vida de eu conseguir fazer as minhas coisas, de eu ter sucesso. Então, o manejo clínico de ser valorizado, né? Exato, e por isso essa questão do diagnóstico, porque se a gente for por um caminho de endossar esse emagrecimento a qualquer custo, né, aplicar, por exemplo, o protocolo de emagrecimento, você pode estar indo pelo caminho errado, né? Então, assim, acho que isso é muito importante do profissional ter essa noção, mas não só do profissional psicólogo, né? A gente estava até também debatendo sobre isso. No Nutri também isso é extremamente importante, porque ele precisa ter também essa noção de um diagnóstico, pelo menos a base ali, né? Para que ele entenda que o plano vai ter que caber dentro do transtorno, dentro da realidade daquele paciente, se tem transtorno ou se não tem, né? E esse diálogo com o psicólogo que é extremamente importante, né? Porque, às vezes, a gente vai direto para um plano, e aí um plano mais restritivo, aí temos que desmistificar, né? Nem toda restrição gera compulsão, tem isso também, né? Mas, assim, a questão é, certos pacientes não estão tão preparados para uma restrição calórica tão grande. E aí a gente tem que, primeiro, tratar essa base, para depois a gente olhar para cá, né? Porque aqui é muito mais questões de hábitos e tudo, o que a terapia ajuda demais, né? Mas, assim, se a gente for de cara, já com um plano alimentar mais restritivo, isso pode até ativar, né? Um transtorno alimentar que estaria até relativamente adormecido, digamos assim, né?
E talvez eu entre numa pequena polêmica agora, trazendo Boa. essa questão relacionada a outros profissionais da saúde, né? Porque eu ouvi de uma colega minha falando que ela, tudo bem, ela não tem um transtorno alimentar, ela foi numa nutricionista e tudo mais. E aí ela trazia muito discurso, assim, pra nutricionista de, olha, eu exagero muito no fim de semana, eu como coisas que eu não gostaria de comer, como além do que eu gostaria, o que eu faço? E aí a nutricionista olhou pra ela e falou assim, não te preocupas, não tem nenhum problema, o que vai acontecer? Você pode comer, no próximo dia você fica ali, ó, muito na academia, restringe bastante a tua alimentação. Isso chega a doer assim, no meu coração, sabe? Doeu, Sim, porque doeu os aqui profissionais da saúde precisam conhecer um pouco mais sobre o tema dos transtornos alimentares Sim. para evitar que isso aconteça. Uhum. Porque como tu trouxeste, né? Não é toda restrição que gera uma compulsão ali naquele momento. Mas para os transtornos alimentares aparecerem, pra quem tem tendência, né? Existe um marco. Que, puxa, a partir daquele momento que a gente chama de fatores predisponentes, né? Então, naquele fator, precipitantes, perdão. Naquele momento ali, surgiu naquele paciente, puxa, a partir dali ele começou a apresentar problemas relacionados à alimentação. E talvez aquela minha amiga que trouxe esse discurso, a partir do momento em que ela foi ali, ela ouviu esse discurso de que ela poderia comer muito e depois no próximo dia restringir, passar muito tempo na academia, ela começou a olhar um pouco diferente, né? Sim. Pra alimentação. E isso impede essa constância que a gente fala, né? Porque a gente tá falando de uma mudança de hábitos mesmo, né? Assim, principalmente em todos os âmbitos, mas assim, sobrepeso primordialmente, né? Então, se a gente vai nessa perspectiva de eu tenho que emagrecer para tal, aquelas crenças, né? Para tal evento. Tá, e se passar esse evento, você não vai querer mais estar magro, né? Isso no caso, né, sem ser transtornos alimentares, enfim. Então, aí que tá, eu não vou estar trabalhando o hábito efetivamente. Eu vou estar com aquela dopamina ali mais aumentada, porque eu saí do Nutri com um plano, não sei o quê. Ok, dura 2 semanas, depois essa motivação cai por terra, porque eu não tô entendendo os meus hábitos, que a gente faz muito isso na clínica, né? A gente monitora esses hábitos alimentares do paciente. Então, a gente vai vendo, tá? Tem compulsão, não tem, o que ele se alimentou, se teve purgação, se não teve, é o primeiro passo, né, assim, pra gente compreender melhor e até facilitar um pouco o diagnóstico, dar uma ajudada também, né, e a gente vai entendendo os gaps, espera, o que aconteceu? Era uma emoção? Não era emoção, era puro hábito, é que sempre que eu vou naquele restaurante eu peço tal coisa, né, então ok, já é puro hábito, a gente tem que olhar pra outro tipo de estratégia, né, então olhar pra isso é fundamental, e aí eu acho que entra essa história do monitoramento que a gente tá falando agora, né, assim, sem ele não tem como andar. E muitas vezes ele pode gerar até um pouco de ansiedade também no paciente, que é outro processo onde a ansiedade vai aparecendo, né? Porque geralmente esse tipo de paciente já chegou na clínica, não, desculpa, mas assim, na Nutri, já fez uns 10 planos alimentares, não conseguiu seguir, né? Geralmente é o paciente que vem muito hiper frustrado, né? E chega pra gente também frustrado como, né? Não vou conseguir, eu acho que mais uma vez eu tô aqui tentando, mas não vai dar certo. Então, crenças até de incapacidade são ativadas nessa hora. E a gente tem que estar muito atento, psicólogo e Nutri também, né? Sobre essa crença de incapacidade, que pode dar uma ansiedade e ele ficar mais evitativo, não tentando. E aí, uma estratégiazinha compensatória básica, né? Com toda certeza. E aí, agora quando tu traz esse ponto relacionado a regras que a gente tem em relação à alimentação, plano alimentar e ansiedade. Esses três, eles estão muito interligados porque imagina só, se eu tenho uma regra muito fixa de, poxa, eu não posso comer carboidrato a partir das 18 horas. Então, eu tenho essa regra aqui muito fixa. E simplesmente, o meu nutricionista acaba passando ali uma porção relativamente ok de carboidrato para as 19 horas. E aí, quando eu vejo aquele plano, eu digo, nossa, tem carboidrato. Meu Deus, e agora o que eu devo fazer em relação a isso? E aí a ansiedade vem. Então podem surgir todos aqueles pensamentos de, puxa, não vou conseguir, isso aqui não vai dar certo. Mais uma vez eu fazendo uma dieta que não vai ter um bom resultado. Vou engordar. Exatamente. E o problema não é o trabalho que a nutricionista está fazendo. Ela está fazendo o melhor trabalho possível. Ela está dando ali todo o suporte. Ela está fazendo o que realmente ele precisa fazer para emagrecer. Mas a percepção que ele tem sobre o plano alimentar e sobre as emoções
acaba influenciando ali todo esse processo, né? Então, fazer o monitoramento, eu acho que é um dos aspectos, assim, que mais tem ganhos no nosso processo. É por isso que o diário alimentar é fortemente utilizado quando a gente trabalha com pacientes com transtornos alimentares, né? Para identificar como foi aquela refeição, com quem aquele paciente estava, qual era o horário, se ele estava sozinho, se ele estava acompanhado, como que ele se sentiu realmente tendo acesso àquela alimentação, o que estava passando na mente dele. Então, de fato, saber isso é importante, até porque a gente tem sessão com o paciente toda semana. Então, em um dia da semana, ele consegue ter noção de como foi a alimentação dele. Depois de uma semana, ele já não vai saber exatamente como foi aquela alimentação. E o fato de estar registrado ali faz com que ele consiga reviver novamente. Puxa, caramba, eu realmente senti dessa forma. Eu me vi desse jeito. E a gente consegue ter um trabalho mesmo eficaz. E ele ganha insight, né, nesse monitoramento. Porque acaba que, se eu peço pra ele começar a monitorar essa coisa um pouco mais artificial no início, depois ele pega uma atração e ele mesmo já começa a perceber, putz, tô passando aqui, né? Tô num episódio de compulsão. Eu tô sendo movido pela minha ansiedade. E sem esse insight não adianta. O paciente não vai mudar, seja para sobrepeso, seja para transtorno alimentar. Se ele não entende as variáveis, se ele não tá atento ali à situação, não vai rolar, né? Então, o monitoramento é crucial, mas tem o desafio de alguns momentos aparecer essa ansiedade, como a gente tá falando, de eu não quero preencher direito, porque como é que eu vou chegar pra minha terapeuta e falar que eu não preenchi, ou não é nem que eu não preenchi, melhor, que eu comi demais, eu não quero mostrar que eu comi demais, tenho vergonha. Então, podem surgir, inclusive, diversas emoções, e a gente tem que estar super atento a isso, pra não imediatamente já chegar assim, tudo bem, então a gente vai não fazer isso, porque você vai estar alimentando um aspecto mais de evitação, né? E é importante que ele entre em contato. Aí você trabalha, dá umas recuadas em alguns casos, né? E trabalha com ele essa ansiedade, essa vergonha que surge na hora do diário, né? Enfim. Por isso que é importante a gente identificar no paciente qual que é a função que tá tendo o diário alimentar para ele, ou não fazer o diário alimentar. Exato. Né? Então, se ele fala, não, eu não tive tempo. Tá, será que realmente foi o fato dele não ter tempo? Porque, por exemplo, se for isso, a gente pode dizer, então não precisa fazer escrito. Pega ali o bloco de notas do celular, escreve alguma coisa. Bate uma foto, manda no grupo ali do WhatsApp que a gente faz. Em relação a esse tempo, a gente precisa ver um pouquinho qual é a função. Geralmente tem umas coisas por detrás desse ponto, né? Identificar os pensamentos que ele sente em relação ao diário. A FAP, né, que é a terapia analítico-funcional, traz muito de que a relação terapêutica, as coisas que o paciente faz disfuncionais de certa forma ou que precisam melhorar, acontecem muito no atendimento. Nem então, no momento em que o paciente fala, ai que saco, não quero fazer isso, então, puxa vida, não foi legal. Opa, ali tá acontecendo na relação uma coisa que ele já faz no dia a dia dele. Então, será que a gente não pode usar isso ao favor de tentar já trabalhar no momento em que tá acontecendo a evitação em si? Né? Então, é muito importante realmente entender a função do diário e que ele se comprometa realmente a, puxa, eu quero melhorar. Então, se eu quero melhorar, eu preciso fazer isso. E é um ponto, assim, muito comum. Se eu estiver falando muito, me interrompe, tá? Fala. Porque quando eu começo a falar desse assunto, eu me empolgo. Então, me corta. Tá tudo certo. Mas, nesse sentido, assim, é importante a gente falar um pouco sobre episódios, por exemplo, de pacientes que chegam até a terapia e dizem, eu quero melhorar a minha compulsão alimentar. Tranquilo, ele quer melhorar a compulsão alimentar. E aí ele vai chegar, não quero mais ter compulsão alimentar. A gente vai trabalhar a tua compulsão alimentar. Mas, para trabalhar a compulsão alimentar, a gente também precisa trabalhar as suas emoções, a gente também precisa trabalhar hábitos, e aí a gente começa a elencar outras coisas que ele precisa trabalhar. Ele vai dizer, não, isso aí eu não quero trabalhar não, eu quero trabalhar só isso aqui. Então, a gente também precisa trazer para o paciente que, tudo bem, a gente vai conseguir isso aqui, mas para isso efetivamente ser trabalhado, a gente precisa trabalhar outras questões que estão por trás de tudo isso. Por isso que o comprometimento do paciente é muito importante, né, em todo esse processo. E sem isso, assim, né, sobre esse aspecto do comprometimento, acho que por isso que é muito sutil esse nosso olhar. A gente não pode, como eu tava falando, aplicar a técnica pela técnica, né? Assim, simplesmente jogar porque tá descrito, a segunda sessão tem que aplicar isso, hoje eu tenho que aplicar isso, né? Senão, a gente não teria psicólogos e sim robôs aplicando, porque daria tudo certo, né? Mas esse é o ponto, a gente precisa sempre estar trabalhando com motivação com o paciente nesse caso. E aí, se o terapeuta só joga a técnica sem antes explicar completamente o porquê que ela
vai funcionar, como que ela ajuda, o paciente não vai aderir, né? Se o paciente já não aderiu, volte a alguns casos e trabalhe motivação com ele, porque alguma coisa tá mantendo. Seja uma ansiedade, como a gente tá falando, uma crença de incapacidade, seja porque ele não viu ainda efetivamente o porquê de fazer aquela tarefa, né? Enfim, N coisa. Então, a gente também tem esse desafio de trabalhar na motivação, porque eu sempre falo para meus pacientes, né? Assim, terapia é pra gente corajosa. Não tem quem faça terapia e não seja, porque a gente tá olhando para as nossas dificuldades, nossas dores, encontrando nossas crenças ali que a gente passa uma vida inteira tentando fugir e gastando maior tempo fazendo as tarefas de casa, né, os planos de ação, estando ali na terapia, os 50 minutos, 1 hora. Então, assim, exige muito esforço mesmo. E aí, se a gente, terapeuta, que sabe o racional por detrás de cada técnica, não explicar pra ele, não fazer ele chegar nesse insight, ele não vai fazer, né? Se a gente só jogar, não vai rolar. A gente tem que explicar o porquê de tudo que está sendo feito, né? E aí tu trouxe esse ponto relacionado a mostrar pro paciente tudo isso, mas como que ele vai acreditar nesse aspecto? Sim. Né? Porque a gente pode explicar, a gente pode questionar, a gente pode explicar tudo o que tá por trás. Mas o que vai fazer ele aderir ao processo de psicoterapia, ele acreditar no teu trabalho. Em relação terapêutica. O vínculo terapêutico é, assim, o primeiro ponto que deve ser trabalhado, né? Então, que deve ser fortalecido. Então, aquele paciente que vai chegar na primeira sessão contigo, ele vai chegar cheio de a priores. A gente não sabe se ele já fez terapia antes, como que foram as expectativas dele, como que ele se sente ali naquele ambiente novo, falando para uma pessoa nova. Então, desenvolver o vínculo, mostrar pra ele, tipo, a gente tá junto aqui nesse processo. Eu quero que você fique bem. Eu quero te ajudar nisso. A gente tá realmente junto. Eu me preocupo com o teu bem-estar. Eu também quero que você consiga vivenciar tudo isso de uma forma positiva. Ele vai dizer, opa, tá. Então eu posso abrir um pouco mais o meu coração sobre esse processo, né? Eu posso começar a trabalhar tudo isso. Então, a construção do vínculo, eu acho que é a ferramenta-chave que vai fazer com que o processo dê certo. Porque a gente, se não tiver o vínculo, a gente pode tentar uma técnica linda. Pode fazer a melhor intervenção, que o paciente vai dizer, não vai funcionar. Não vai dar certo, porque eu não confio, porque eu não sei, eu tenho as minhas experiências passadas. Então, essa construção é muito importante, né? Sim. Sem vínculo não anda, fato, né? Assim, é o primeiro passo de absolutamente tudo. Eu tava lembrando aqui de um caso de um supervisionanda minha, que ela comentou, né? A paciente tinha muitas crenças de incapacidade sobre essa adesão, né? A um novo plano de tratamento relacionado a emagrecimento. E ela falou pra ela assim, né? Olha, eu não acredito, mas porque é você, eu topo fazer, eu topo tentar. Eu tô vendo que você tá tão empenhada em me ajudar que eu quero fazer, né? Olha como isso é significativo. Eu também, falando. A paciente extremamente ansiosa, insegura, mas porque ela confia na terapeuta e mais do que isso, vê que a terapeuta tá empenhada em ajudar ela. Olha que lindo, né? Assim, ela tá topando passar por essa ansiedade por conta da terapeuta. Então, às vezes, o paciente nem vai tanto por ele, mas ele vai um pouco por a gente, pela nossa relação, pra depois ele coletar os frutos e aí, então tô indo agora por mim, eu tô acreditando mais em mim, né? Então, eu achei muito bonito isso, né? Assim, achei muito legal. Eu até reforcei demais ela, porque é sobre isso, né? No primeiro momento, principalmente é sobre isso, até que a gente quebre essas ansiedades que vão aparecendo durante o processo e que a terapia inteira é permeada por ansiedade, né? No geral. Como eu falei, a gente tá toda hora, né? Enfrentando nossas dificuldades. Então, é difícil. E por isso que o processo da terapia existe, assim, várias etapas a serem constituídas, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental traz muito isso. Assim, a gente não vai começar o nosso trabalho falando exatamente das crenças centrais ali do nosso paciente. Porque o que vai acontecer? Imagina se na primeira sessão, como eu falei pra vocês, eles estão cheios de pensamentos a priori em relação a isso, e eu já começo a falar de uma ferida que ele tá ali desde a infância dele. E que a gente passa a vida inteira tentando mascarar essa crença, já começa aí. Naquele momento, o que vai acontecer? Ele não volta. Ele não vai pra segunda sessão. Porque realmente ele vai dizer, peraí, já foi tão latente dessa forma? Então a gente começa realmente fortalecendo o vínculo, estabelecendo ali que aquele nosso paciente, ele vai
ter todos os nossos cuidados, que a gente tá envolvido naquele processo pelo bem dele, a gente vai mostrar pra ele que, opa, eu estudo sobre esses temas, então eu posso te ajudar. Eu tenho ferramentas aqui que vão te ajudar, então vamos junto nesse processo. A gente vai desenvolver ali o compromisso dele com a terapia, porque eu sei que nós somos responsáveis pelo sucesso da terapia, mas o nosso paciente, ele precisa estar comprometido. 50-50. Exatamente, ele precisa estar comprometido a fazer acontecer. Porque se a gente tiver 100% e o paciente já tiver 10%, opa, como que vai ser, então, esse processo, né? Então, seguir esses moldes ali da terapia cognitivo-comportamental de, poxa, a gente primeiro vai trabalhar com os nossos pensamentos automáticos, né? Com o que tá mais acessível a nível da consciência e tudo. Restabelecer um pouco o humor dele, todas essas questões, para aí sim conseguir ver o que tá mantendo ali todos esses aspectos, né? Até porque isso, assim, né? Só um parêntese. Nem sempre é necessário trabalhar a crença central, também a gente sabe disso. É outro mito que às vezes a gente carrega, tem que seguir passo a passo. Nem todo paciente precisa chegar na crença, assim, né? Ele pode ser psicoeducado, mas não precisa fazer técnica de crença central, exemplo, né? Então, acho que isso é muito delicado. Claro, cada um vai ter um ritmo e a gente, terapeuta, tem que estar muito atento a como dosar isso, né? Até porque a gente, por exemplo, é muito interessante que antes de você acessar essas crenças, o paciente tenha técnicas de regulação emocional, né? Ele já esteja preparado para aceitar essa emoção que vai surgir durante a sessão, né? Então, e aí, vínculo. Então, enfim, todo esse arcabouço, assim, de técnica, né? Eu gosto muito da metáfora, eu sempre uso com os meus pacientes, né? Que a terapia é como se fosse uma mochilinha. Então, a gente tem uma mochilinha que a gente carrega pra todo lugar. E é a mochila da terapia. E aí, eu tenho várias ferramentas. Então, no meu dia a dia, eu posso tirar uma ferramenta pra tal coisa. Depois, eu tiro outra ferramenta, né? Porque a gente vai desenvolvendo habilidades no nosso paciente, né? E a gente precisa ter esse raciocínio clínico de, tá, por onde eu começo? Qual a primeira habilidade? A segunda, a terceira, a quarta? Pra ele, na hora do vamos ver, ele tá com a mochilinha que ele carrega sempre. E ele vai tirando cada ferramenta quando necessário, né? Então, acho que isso é crucial, assim, da gente ter esse olhar de onde priorizar, o que ele tá preparado, né? E aí, munir ele também de ferramentas. Não é só vai lá e faz, vai lá e joga, né? Não, a gente tem que estar sempre muito atento às sutilezas mesmo, né? E aí, vendo um pouco sobre esse ponto de como a gente precisa estar atento a todos esses processos, a gente precisa fazer uma avaliação inicial muito bem feita, né? Porque, por exemplo, imagina só se um paciente, ele chega com o diagnóstico já feito ali do transtorno de personalidade borderline, né? Então, naquele ponto, a gente já sabe, tipo, opa, a terapia comportamental dialética, ela é padrão ouro para trabalhar ali pacientes com transtornos alimentares. Então, se eu quero eficácia no meu atendimento e que ele efetivamente consiga lidar mesmo com todas essas questões, eu não vou começar com a terapia cognitivo-comportamental. Eu vou começar ali com os protocolos trazidos pela DBT, né? Trabalhar ali a regulação emocional dele, trabalhar as habilidades que ele pode desenvolver. Então, conhecer ali essas perspectivas teóricas também vai ter um suporte muito claro na nossa mente de dizer, opa, eu sei o que ele tem e eu sei qual o melhor caminho a seguir. Porque às vezes a gente fica assim, tá, eu conheço a TCC, eu conheço a DBT, eu conheço esquemas e eu vou juntar tudo aqui com o meu paciente. Mas espera, vamos entender o que ele precisa mesmo. Será que ele precisa de um processo de regulação emocional? Será que ele precisa de habilidades de mindfulness, de tolerância ao mal-estar? Como que ele tá? Então, ter essa avaliação inicial bem feita de saber qual caminho seguir é muito importante mesmo, né? Sim. Por isso que a formulação, assim, é crucial para um bom raciocínio clínico e muda completamente o resultado que o seu paciente tem, né? Tem muitos pacientes que eu recebo de outras terapias passadas que não eram, talvez, ali, a padrão ouro para aquele tipo de demanda, e aí você nota que eles foram dando uma piorada ao longo dos anos e não aprenderam essas estratégias da mochilinha que eu tô falando, né? E aí, acho que, assim, a PBE, que é a que a gente tá citando aqui, né? A psicologia baseada em evidências, ela pode ser, sim, um bom caminho pra gente refletir sobre que caminho percorrer com esse paciente, né? Mas, assim, a formulação de caso, pra mim, é a rainha de tudo, porque a gente também tem que perpassar, inclusive, dentro da PBE, né? Esse terceiro pilar ali da individualidade do paciente. Então, a gente tem que conseguir ter esse bom raciocínio clínico na expertise do terapeuta e saber individualizar esse tratamento para não ser a mera aplicação de protocolos e aí a gente conseguir entender o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Acho que é sempre esse raciocínio que a gente tem que ter, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, enfim, eu acho que isso, formulação é assim, brilha meus olhos quando a gente fala sobre isso. E é importante a gente também falar aqui para quem tá assistindo a gente que a formulação não é estática.
Né? Não é uma coisa de que, na primeira, segunda sessão eu fiz toda a formulação do meu paciente, pronto, é aquilo ali que eu vou seguir. Isso. Evita, por exemplo, que chegue um momento que o paciente fala assim, o processo de terapia estagnou. Aqui não vai mais sair do canto, já trabalhei tais questões, eu já falei que eu quero trabalhar outras. Não, mas o psicólogo quer seguir naquela formulação inicial. Opa, peraí, não vamos fazer com que o processo estagne. A gente tem outras ferramentas que a gente pode trabalhar com o nosso paciente. Ou a gente dá o processo de alta, tipo, ele já trabalhou todos os processos, tranquilo, vamos dar alta porque ele já tá bem com o objetivo que ele trouxe até a gente, ou a gente refaz essa formulação de, puxa, a gente tá vendo que você já melhorou nisso, que você já conseguiu elaborar estratégias para isso. Agora, existem outras questões que eu tô vendo aqui que podem estar influenciando na tua qualidade de vida. Tu queres trabalhar esses pontos, tu queres ali aperfeiçoar todas essas questões, porque às vezes a pessoa não quer trabalhar. Então ela pode falar, não, eu acho que eu já tô bem, eu não queria trabalhar isso, e tudo bem também. Mas, puxa, nossa, se ela tá trazendo que eu posso trabalhar isso aqui, reformular, ver novas técnicas, criar novos objetivos, né? Exatamente, né? Então a gente tá ali pra ter esse norte, pra dar esse norte pro paciente, né? Porque ele não vai saber o que ele pode fazer, porque o psicólogo ali, né, o responsável pela terapia somos nós, então a gente pode mostrar pra ele, né, em relação a isso. E por isso essa explicação, né, porque só pra quem não sabe, a formulação é quase como se fosse um mapa do seu paciente, né? Os médicos, por exemplo, fazem raio-x, a gente faz uma formulação, né, uma avaliação clínica pra depois criar uma formulação, o que tá mantendo, o que tá criando ali a partir daquele momento, o que ocasionou X problema, né? Então, enfim, a gente tem que estar atento a esses fatores de manutenção pra gente estar intervindo em cima deles. E aí, sim, como tu mesma falando, intervir nesse. Ok, tá sucesso, tá bacana. Ok, vamos olhar pra esse outro. Olha, fulano, aí explicar pro paciente. Tô percebendo que tá mantendo o seu problema aqui essa outra coisa. Exemplo, uma desregulação emocional, né? Que geralmente tá muito central em diversas dificuldades que o paciente tem. Então e por isso eu pensei da gente ir por esse caminho da DBT, por exemplo, usar estratégias de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar. Vamos por esse caminho? Vamos. E aí ele confia mais em você. Então, uma boa formulação nesse sentido de conseguir entender quais são as dificuldades, fatores mantenedores, precipitantes, etc., faz com que a gente tenha um bom raciocínio clínico, mostre isso pro paciente e ele fique, caramba, eu confio nessa pessoa, nesse profissional, e eu vou aqui seguir o que ele tá me pedindo, porque, consequentemente, eu vou ter bons resultados, né? Então, acho que isso é crucial. Nossa, com certeza a formulação realmente é muito importante. E eu vejo assim, que muitos psicólogos têm muita dificuldade em elaborar uma formulação, né? De, puxa, o que eu preciso fazer para ter uma formulação bem feita? E aí, assim, se eu pudesse de todo o coração falar uma dica assim, de ouro, puxa, não precisa especificamente ser perfeito, de botar detalhadamente tudo o que aconteceu na situação da vida, da infância do meu paciente, de como que ele viveu, tal expectativa. Mas, vamos tentar entender do paciente quais os marcos da vida dele que ele considera que foram, assim, importantíssimos. Porque, às vezes, o paciente, ele fica horas falando de uma situação específica que aconteceu, mas que não teve tanta relevância na vida dele. E aí, o nosso papel também, manejar ali a sessão para dizer, puxa, eu sei que isso aqui foi muito importante para ti, mas e esse fato aqui da tua vida, né? Então, outro desafio, às vezes, é até uma esquiva dele de, nossa, eu sei que tem uma coisa muito importante padrão ali, mas eu vou falar aqui de como que foi tal aspecto e vou refletir sobre isso. Então, a gente também precisa ter esse raciocínio clínico de puxar. De puxar para o que de fato está acontecendo e que é realmente importante. Então, na formulação de caso, não se atente a botar especificamente todos os detalhes da vida do teu paciente, mas elencar as metas de tratamento. Poxa, ele vai chegar no teu consultório, ele vai querer trabalhar isso e isso. Então, eu vou pegar ali a história de vida dele e vou ver como que foi desenvolvido todos esses processos, né? Quais os pensamentos que ele tem sobre isso, quais as emoções que ele sente, como que ele enfrenta, quais as habilidades que ele usa ali para lidar com aquelas situações. Isso vai fazer com que a gente também tenha aquele manejo de, puxa, é isso, eu vou pegar para o que realmente importa. E até otimizar o tempo do nosso paciente. Exato. Até porque o próprio paciente, ele não tem essa noção, né, de por onde seguir. É a gente profissional que tem essa responsabilidade. Então, como eu falei, a gente tem que mostrar pra ele, olha, isso aqui tá acontecendo.
desculpa ter que intervir aqui e mudar o assunto, isso é muito relevante, a gente pode conversar até sobre isso em outro momento, mas tem isso aqui que tá mantendo, que é prioridade, né? E aí ele precisa de boa relação terapêutica, confiar no nosso trabalho técnico também, né? E aí, assim, a gente consegue ter uma terapia mais efetiva, mais eficaz, né? Que é o que a gente tanto quer com os nossos pacientes, né? Então, acho que isso, assim, como tu falou, perfeito, né? De interromper. E além do mais, essa questão da formulação, você estava falando, e aí eu fiquei pensando, eu estava assistindo até o Jean falando um dia desses, né, que é referência em PBE, ele falando, olha, a formulação de caso tem que ser uma coisa prática, porque se não for prática, o psicólogo não vai fazer, a gente não vai aplicar, porque a gente tem muito paciente, né, a gente não vai sentar um tempinho para elaborar um pouco e pensar sobre o caso, a gente vai deixar para depois e tudo, então ela tem que ser prática, você não precisa ficar na minúcia, no perfeccionismo ali de cada detalhe, é só entender cada fator, usar palavras ali mais chave, né, e, ao longo das sessões, conseguir conduzir o paciente para coletar informação ou guiar ele para o caminho que convém, né? E em transtornos alimentares, essa sutileza é muito importante, né? Porque, de verdade, assim, se você não estiver atento, o paciente pode mudar o foco, ele pode se esquivar de uma técnica, de uma coisa, e você não perceber, e aí a gente, às vezes, tem muita tendência a outro desafio, né? Também querer aliviar as emoções do nosso paciente. Então, a gente tem medo que ele fique desconfortável, que ele encerre a sessão meio mexido, né? E aí, a gente também, enquanto terapeuta, tem que estar atento às nossas necessidades. Por quê? Que o cliente sempre tem que estar sentindo boas emoções, né? Positivas, gostosas, agradáveis. E não pode sentir vez ou outra uma emoção desconfortável, né? A própria terapia serve como exposição a essas emoções e facilita com que ele tolere melhor. E em transtornos alimentares, né? Essa questão também do sobrepeso, tolerar essas emoções é crucial. Com certeza. Né? Nossa, mas assim, falando um pouco sobre esse tema de, nossa, eu vou interromper o meu paciente, ele tá ali falando da história de vida dele e eu vou interromper, a gente sabe da importância. Mas agora, trazendo um pouco sobre pacientes com transtornos alimentares, uma das vulnerabilidades maiores que eles têm é um problema relacionado à desregulação emocional. Então, a gente entra ali num impasse de, poxa, eu preciso intervir, eu preciso trazer o paciente para o que a gente precisa trabalhar. Em contrapartida, se ele tem uma desregulação emocional, eu preciso também utilizar da validação, né? De mostrar para ele que aquele tema que ele tem trazido é de extrema importância. Porque se o paciente ele já se sente invalidado naquele processo, né, ele vai dizer, poxa, eu tava aqui contando o que é super importante pra minha vida e fui cortado. Tem então que ser feito com muito cuidado. Precisa fazer, isso é um assunto ali para horas de podcast, né? Porque realmente validação no processo terapêutico é muito importante da gente mostrar de que faz parte, né? Então, sobre esses pontos de sentir emoções negativas ou não tão agradáveis assim, faz parte mesmo, né? Exato. Porque o processo terapêutico é uma relação que está acontecendo. Então, da mesma forma que a gente se chateia, por exemplo, quando um amigo fala uma coisa que a gente não gosta, que ele age de um jeito que não foi tão legal, a gente também pode se chatear com o nosso terapeuta. Então, trabalhar com os nossos pacientes, que eles podem verbalizar, de, puxa, caramba, eu fiquei chateado quando eu tava falando de tal coisa e tu me cortou. Não gostei. Então, trabalhar isso ajuda até a trabalhar como ele vai lidar com relacionamentos interpessoais na vida. Exato. Porque no momento em que ele consegue se sentir à vontade pra expressar pra gente, a gente vai dizer, opa, mas então como é que foi pra ti esse momento em que eu te interrompi? Isso acontece na tua vida? Pode até ser um ponto que vai ajudar em futuras ali, relações que a gente vai ter. Puxa, se eu te atrapalhei ali, isso acontece, por exemplo, no teu dia a dia com os teus amigos, quando eles te interrompem, assim, como que é pra ti? Como que tu se sentes quando tu é interrompido ou quando tu não se sente tão validado? E aí já traz outra questão que é muito comum, esse processo de, puxa, eu preciso ser validado, eu preciso ser aprovado, eu preciso estar constantemente sendo amado pelas pessoas. Então a gente já vai na relação encontrar muitos pontos, né? Validação é extremamente importante, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar o paciente também falando, que senão a gente não consegue ter uma terapia efetiva e eficaz, porque às vezes ele pode estar numa própria esquiva durante a sessão, como a gente estava falando, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado de como fazer isso com esse cliente, né? Porque, como você falou, a gente precisa ter uma validação também dessas emoções e perpassa também o tratamento de uma desregulação emocional, a validação, né? Então, essa sutileza de, como eu sempre tô defendendo, eu vou defender até o final do podcast de hoje, na vida, entenda o porquê você está fazendo o que você está fazendo, né? Então,
Ok, explique para o seu paciente por que você está precisando mudar esse tema, né? E, de novo, valide, antes de tudo, quando você for mudar, olha, falando, eu entendo que você quer falar sobre isso, eu sei que é extremamente relevante para você, eu vou tomar nota, a gente pode falar em outra sessão, o que você acha, né? Perguntar sempre o que ele tá achando sobre isso, né? E aí, logo depois de falar sobre isso, dessa validação, comentar. E aí, eu pensei da gente voltar para esse outro assunto, porque isso aqui me parece que tá mantendo até esse seu outro problema que você tá relatando hoje, né? O que você acha sobre isso? A gente pode mudar de assunto, né? Às vezes pode dar um certo desconforto, mas se feito com essa tranquilidade e validação num primeiro momento, ele consegue também tapar, né? Eles geralmente não são muito resistentes quanto a isso se você faz o processo direito, né? Então, se eu pudesse resumir, assim, eu diria, entenda porque você tá fazendo o que você está fazendo, né? Então, com acho que isso é certeza. fundamental. E outro ponto é a gente deixar bem claro que o processo é do paciente. Sim. Que nós estamos ali como facilitadores da vida que ele deseja desfrutar, mas que o processo é dele. Então ele tem ali livre abertura para falar, olha, eu quero trabalhar agora tal coisa. Isso. Assim, a gente sabe que ele poderia melhorar nisso, mas a gente vai elencar prioridades. Por exemplo, puxa, o que você sente como prioridade pra ti? Hoje, o que é mais difícil pra ti na tua vida, que você quer realmente destravar, ter aquela qualidade de vida? Ele vai dizer, nossa, meus relacionamentos interpessoais estão, assim, acabando comigo. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Ah, ele também tem uma dificuldade nisso. Puxa, mas é isso aqui que tá latente na vida dele. Então, será que a gente não pode colocar isso também como prioridade? Porque às vezes, por exemplo, uma dificuldade em relacionamento interpessoal vai bater de frente com aquela dificuldade que ele tem de dizer não. A dificuldade que ele tem ali de falar algumas coisas pra alguém, de se expressar. E aí, quando a gente trabalha uma coisa, a gente indiretamente já tá trabalhando com outras também. Sim, acaba mexendo em tudo. Com certeza, com certeza. E acho que trazendo pra isso, né, de alimentação e sobrepeso, etc. Você tava falando do ponto, né? A dificuldade do dizer não, que eu acho que também é outro ponto que aparece muito, né? Assim, eu vou sair, então eu não consigo dizer não, eu vou ter que comer o que tem, né? E aí, enfim, acaba atrapalhando mais uma vez, e por isso que ele precisa dessas habilidades interpessoais também, né? Não é só a questão do comer, mas o comer é muito social também. Então, querendo ou não, a gente precisa dessas outras habilidades, que aí a gente, terapeuta, tem que estar atento. Poxa, isso tá mantendo, é uma área que ele tá com dificuldade de conseguir dizer o não, né? Ou, enfim, criar uma estratégia, e no caso, sobrepeso aqui, né? Pra comer antes de sair, uma coisa mais tranquila, e aí quando chegar lá não precisar descontar tudo e comer tudo, né? Então, é isso, a gente tem que ficar muito atento a todos os sinais e o que tá acontecendo, o porquê que tá acontecendo, pra que a gente intervenha da melhor forma. E em transtornos alimentares, acho que isso, e sobrepeso também, mas principalmente transtorno alimentar, isso é muito crucial, porque não são diagnósticos simples, né? Assim, são muitas nuances, são coisas pra gente olhar em várias vertentes e que a gente tem que ter essa atenção, assim, de onde priorizar, fazer essa colaboração com o paciente, de entender o que ele também gostaria de priorizar, né? Então, tem todas essas nuances aí. É bem mais complexo, né? Nossa, com toda certeza. E aí, falando sobre essa questão de, puxa, alguém me chamou pra sair, e agora eu vou sair da dieta, como é que vai ser? Isso também pode ser um gatilho ali pra ansiedade, né? Sim. De, poxa, tanto eu pra um lado quanto pro outro. Vou sair com alguém, mas eu vou sair também do meu plano alimentar. E agora, o que eu faço? Gera ansiedade. Né? E aí, a gente também precisa trabalhar com esses pacientes essa mentalidade de dieta. Porque o que acontece? Quando o paciente ele tá muito fixo nesse processo de dieta, se tu me chamasse pra sair e eu tivesse ali com esse viés muito regrado, eu vou dizer, não vou. Não vou porque eu tenho uma dieta a seguir. Então, não vou. E o que acontece normalmente com pacientes com transtornos alimentares? O isolamento social. Eles focam tanto em manter o planejamento que acabam distanciando da vida social, dos amigos, da família, porque eles não querem ter ali a possibilidade de vir a comer, né? Exatamente. E aí o que eu trabalho muito com os meus pacientes é que não existe um alimento bom e um alimento ruim. Não existe um alimento que engorda ou um alimento que emagrece. Mas é a tua relação com a comida que vai fazer com que isso aconteça. Então tá tudo bem. Por exemplo, se um dia você vai com teu amigo comer no McDonald's, por exemplo. Tá tudo bem.
Não é o fato de você comer um hambúrguer ou uma batata que vai fazer com que o teu emagrecimento seja tido ali como perdido. Mas, por exemplo, como é que você tá lidando com a comida? Será que tu desconta toda vida que tu tá ansioso, tu come? Ou então, toda vida que tu ocioso, tu come? Ou então, como que tá sendo esse ponto? Então, são essas questões que a gente deve fazer. Não é sobre tirar o alimento da tua vida, mas sobre como ele tá sendo incluído nos teus dias, né? Então, trabalhar tudo isso é bem importante. Como é que tu percebes, assim, na tua prática clínica, a ansiedade dos teus pacientes nesse sentido? Até você tava falando, eu tava pensando assim, né? O quanto isso do diagnóstico é importante, porque, por exemplo, para alguém que tem uma bulimia ou anorexia, a ansiedade vai surgir quando ela, por conta da questão da autoimagem, se olhar no espelho, se achar mais gorda, né? Enfim, se deparar com uma foto e também se sentir extremamente gorda. Então, isso já vai bater uma ansiedade, já vai ter uma esquiva. Não é à toa que muitos protocolos relacionados a esse tipo de demanda a gente faz. A pesagem até em sessão, muitas vezes, como exposição dessa ansiedade, porque ela vai lá pro alto e o paciente não sabe como regular isso. E algumas vezes pode até descontar na própria comida, né? E ao mesmo tempo também no sobrepeso e obesidade a gente já vê os pacientes mais ansiosos com temas gerais e aí eles descontam também na comida. Então, olha como há uma sutileza muito grande essa diferenciação dos diagnósticos e os caminhos são muito diferentes, né? Assim, enquanto num paciente com sobrepeso eu vou estimular a pesagem, mas para ele conseguir entender esse peso, criar as metas e tudo mais, com o paciente que tem transtorno alimentar eu vou usar com função de exposição, né? Ou não também, pode ser que no sobrepeso também apareça como exposição, mas enfim, o ponto é, a gente tem que estar entendendo esses fatores mantenedores e essa ansiedade geralmente está circundando tanto o transtorno alimentar quanto a questão do sobrepeso e obesidade tá ali permeando tudo e a gente tem que estar atento no processo, né? E essa questão da pesagem, do espelho também, de se olhar, de se observar, né? Tudo isso gera muita ansiedade. E aí ele vai desregulando e usando outras estratégias que a gente não pensa que no médio e longo prazo, eles mesmos depois percebem que não vão ajudar muito, né? E voltando um pouco sobre essa questão, né, do diagnóstico, a TCC transdiagnóstica traz muito esse olhar de, existe uma psicopatologia central em pacientes com transtornos alimentares, em especial a anorexia, bulimia, o transtorno anorexia, bulimia, o transtorno de compulsão alimentar. Existe uma psicopatologia central que diz respeito à supervalorização do corpo. Então, quando a gente fala um pouco sobre esses 3 principais temas e transtornos, a gente não vai trabalhar especificamente o diagnóstico em si. Claro que o diagnóstico é muito importante em todo o processo, mas a gente vai trabalhar essa psicopatologia central. Como é que ele percebe o próprio corpo dele? Como é que tá sendo a relação dele com o corpo? Né? Exatamente. E aí tu falaste, né, naquele ponto relacionado a se ver em fotos e tudo. É tão forte, por exemplo, essa questão relacionada ao corpo, porque eu já trabalhei com uns pacientes que falavam assim, nossa, eu queria emagrecer 10 quilos, porque aí sim eu ia me sentir feliz demais. Mas aí logo em seguida eu chegava assim, olha aqui, essa foto, eu tava 10 quilos mais magra aqui nessa foto. Aí eu, nossa, mas como que tu se sentia então naquela época? Ainda assim, nessa época, eu sentia que eu tava gorda. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Eu não tava feliz com o meu corpo. Então, será que é uma questão de perda de peso? Será que é uma questão ali de peso em si? Ou como essa pessoa tá se vendo? Como ela tá se enxergando? O valor dela, né? Porque ela tava 10 quilos a menos. Ela tava com o peso que hoje ela queria. Mas naquele momento ela não estava satisfeita com o peso que ela tinha. Né? Então, todas essas questões da psicopatologia central mesmo devem ser trabalhadas mesmo, né? Sim. E gera muita ansiedade, é isso que a gente tá falando, né? Imagina todo tipo de alimentação eu ficar ansiosa por poder engordar. A alimentação tá 24 horas por dia praticamente na nossa rotina. Então, esse paciente está fundamentalmente mais ansioso no geral, né? E acho que essa questão da supervalorização do peso e da forma, né, que é muito presente nos transtornos alimentares quase como um todo, assim, acaba que é exatamente isso. A gente conseguir entender que esse é um pilar central, né, transdiagnóstico, que está mantendo muito dos problemas, as dificuldades desse cliente, a gente vai ter que focar por esse lado. Então, a gente tá falando, ele foca muito que o peso é igual a ser uma pessoa boa, valorizada, né, vai ser bem vista, com bons olhos.
Mas aí que tá, as pessoas também começam a comentar sobre o corpo, a dizer que tá muito magra, e aí se depara que, poxa, eu não tô agradando ninguém, nem gordo, nem magro, o que é isso, né? E aí, onde é que tá meu valor também? E aí começa a também focar tanto na área da alimentação que esquece de outras áreas, né? Então, relacionamento, trabalho, né? Fica com quase que um hiperfoco aqui. E aí, a gente também, enquanto terapeuta, vai fortalecer essas outras áreas para que ele consiga se ver enquanto um bom profissional, enquanto um bom amigo, enquanto um bom filho. E aí, a gente fortalecendo esses lados, talvez até perca com certa força ali na alimentação, né? E é muito nítido. Eu tenho pacientes com essas questões e quando a autoimagem tá mais ou menos ativada ali por algum estressor e tudo, é impressionante. Muda de um período pro outro. Assim, um mês eu sou a pessoa mais feia do mundo, eu tenho que emagrecer, né? Isso do valor, né? Não tenho valor nenhum. E aí passou meses ali depois, um pouco, aí já tá. Meu Deus, eu não era feliz naquele corpo. Eu tava no meu corpo mais magro, mas eu ainda assim não era feliz. Eu tava extremamente ansiosa, eu tava muito pior do que eu estou hoje. Hoje eu tô me sentindo mais bonita, né? Então, essa oscilação também é muito comum nos transtornos alimentares, né? E quando a gente faz um bom tratamento, a gente consegue observar cada vez mais essa diminuição dessa forma de se ver, né? E é muito nítido como é uma distorção, é impressionante, né? Assim, se enxerga no espelho e aí se vê, não, eu me vejo extremamente gordo, todo mundo vendo assim, não, mas não tá gorda, tá linda, tá ok, tá razoável, né? E a pessoa não consegue satisfazer. Por isso que também essas palavras de afirmação não funcionam tanto. A gente tem que tratar exatamente esses pilares, talvez transdiagnósticos também, né? Pra conseguir ajudar ele. Com toda certeza, essa questão relacionada à imagem, né? Como ele se enxerga é o principal tópico. Porque se a gente olha pro nosso valor enquanto namorada, enquanto filha, enquanto amiga, apenas em relação ao nosso corpo, a gente está reduzindo a nossa felicidade a 1000. Então, a gente está também relacionando a nossa felicidade para uma coisa que é extremamente variável. Principalmente nós mulheres, imagina. A gente passa por gestações, períodos do desenvolvimento humano, TPM, hormônios, enfim. São muitas questões que acabam ali influenciando e que podem afetar o nosso corpo. Imagina, uma gestação, você está criando um ser humano dentro de você. Então, faz totalmente sentido que a barriga, ela aumente. Então, se a gente relaciona a nossa felicidade com o nosso corpo, como que vai ser essa gestação? Imagina que é o sonho da tua vida ser mãe, mas a tua felicidade está muito atrelada no corpo. Será que tu vai vivenciar de uma forma que tu merecia a gestação? Por exemplo, será que tu vai aproveitar aquele momento, ser feliz no processo? Então, uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes é ser feliz no processo. Né? Então, não esperar de, quando acontecer tal coisa na minha vida, eu vou ser feliz. Quando acontecer isso aqui, eu vou ser feliz. Mas, puxa, e agora? O que tu pode fazer pela tua felicidade? Porque isso também traz muito processo de emagrecimento. Eu vejo isso direto na academia, né? Imagina, tá a época do Fortal, tá todo mundo lá na academia, malhando, treinando direto. Ou então, vai ter uma festa tal. Caramba, eu preciso de mais. Carnaval! Todo mundo direto na academia. Passou o carnaval? Cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Então, às vezes, as pessoas colocam o emagrecimento como um evento. Puxa, eu vou pro carnaval, vou na praia, então eu preciso estar sarada. Aí eu faço uma dieta extremamente restritiva, mudo os meus hábitos alimentares, passou o carnaval, eu volto de novo. Então não consegue ter essa constância. Né? Então não é uma mudança de hábito mesmo. A gente coloca o nosso corpo em um sofrimento intenso ali, naquele período, e que não precisaria, né? Então, tendo uma boa relação com a alimentação, você conseguiria emagrecer e conseguiria ter uma constância mesmo no emagrecimento. Não seria aquele efeito sanfona mesmo, né? E aí, lembro muito a tua fala, assim, essa questão do 880, né? Que os pacientes que, tanto com transtorno alimentar quanto com sobrepeso e obesidade, têm esse pensamento perfeccionista do 880, de ou tô numa dieta extremamente perfeita, milimetricamente calculada, ou se eu comi fora do plano, eu chuto o balde, aí esquece tudo e eu volto a me desregular, né, ali nos comportamentos. Então, enfim, é sobre a gente encontrar também esse hábito sustentável, né, o que tá de acordo com o meu estilo de vida, o que eu posso fazer por hora, né, e isso que você falou foi fundamental, assim, né, de focar no processo, porque se a gente coloca sobre nossa felicidade, está dependendo, né, necessariamente de um fator X, que é perder X quilos, estar magra no carnaval,
isso tem tantas variáveis que não só a tua vontade, Sim. enfim, ou qualquer outra coisa, que acaba que pode minar, sim, a sua confiança. Você não chega lá, putz, né? E aí se perde. Então, eu enxergar meu comportamento, ele próprio, né? De ir pra academia. Hoje, eu fiz 30 minutos de esteira, eu já tô satisfeito comigo, eu tô orgulhoso do meu processo, eu tô, né, feliz por hoje ter ido. Isso já torna a atividade por si só reforçadora. Sim. E tá muito mais sob controle de você, ir ou não e fazer os 30 minutos. Isso tá totalmente na tua mão, né? Então, isso também ajuda muitos pacientes a tirarem do externo, assim, desses fatores que tem muitas condições, muitos poréns, e focar mais no comportamento em si, né? Assim, nessa valorização do valor mesmo, assim, intrínseco da atividade, digamos assim. Né? Com certeza. E também ser flexível, né, em todo o processo. Isso. Por exemplo, trazendo um exemplo pessoal. Hoje, eu não consegui ir para academia. Eu tenho o hábito de todos os dias ir para academia, é uma coisa que me faz bem. Sinto que melhora o sono, melhora o humor, melhora a disposição. Mas hoje, especificamente, eu tinha um compromisso de vir para cá e eu precisava também me preparar para proporcionar para vocês um conteúdo aqui bacana, né? Então, tudo isso precisava ser visto anteriormente. E saber de que, nem sempre eu vou agir ali de ir na academia todos os dias, mas isso não significa que eu não sou constante. Mas que existem outros aspectos na minha vida que também são muito importantes pra mim e que eu também preciso desenvolver esses lados. Né? Então, entender de, não ter ido na academia hoje, puxa vida, que chato, mas eu tô fazendo algo que faz sentido na minha trajetória, né? Então, tem um motivo muito além desse ponto. Claro que não vai acontecer toda a vida de, eu vou faltar por isso, por isso, por isso. É uma prioridade também, mas eu consigo ser flexível e entender mesmo o funcionamento, né? Então, e também falando um pouco sobre o que tu trouxeste, né? Da restrição, né? Da incapacidade. Muitas pessoas trazem a ideia de, se eu não sigo uma dieta restrita, é porque eu não sou capaz. Poxa vida, eu já tentei tirar tudo da minha vida e não consigo. A sensação do controle, né? E aí vem a capacidade da pessoa. Então, a gente, enquanto terapeuta, também pode ajudar esse paciente a dizer, será que isso é porque você não é capaz? Ou é porque essa dieta ela é totalmente desproporcional para um ser humano? Porque nós precisamos, por exemplo, de carboidratos pra gente seguir com energia, ficar bem, ficar satisfeito com os nossos dias, né? Então, a gente, por exemplo, que trabalha muito, usa a mente o tempo inteiro, a gente precisa estar bem alimentado nesse sentido. Então, imagina se eu tiro tudo da minha dieta, entro numa dieta extremamente restritiva, como que vão ficar também os outros pilares da minha vida? Então, faz sentido que esse paciente, em algum momento, não vou conseguir. Mas isso não é sobre a capacidade dele. É sobre a dieta, né? Que tem que caber na rotina. Exatamente. Tem que ser uma coisa que, de fato, seja prazerosa. Não necessariamente um grande sofrimento nesse ponto, né? E eu acho que isso está muito atrelado a essa visão do 880 que a gente estava comentando, né? Quase todos os pacientes também têm esse tipo de distorção cognitiva, né? E acaba puxando muito para um lado de só serei completamente competente se eu seguir a dieta 100%, né? E aí, se eu não tenho essa flexibilidade, como tu estava falando, vai ser inviável que eu continue esse processo, porque amanhã eu vou querer chutar o balde, eu vou deixar de fazer o que é importante pra mim, né? Eu não vou estar flexível, como tu disse, né? Assim, olha, eu já não fui, então... E tá tudo bem, amanhã eu vou, e aí... Depois de amanhã também, de novo. Então, eu sei que eu sei retornar. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Você sabe retornar para onde você estava. Então, por que tanto medo, entre muitas aspas, né? De sair um pouco ali um dia. Você sabe o que é, né, importante ser feito. Já conseguiu fazer. Então, tá tudo bem. Sei lá, uma viagem que fez, né? Olha, você sabe a mochilinha da terapia ainda tá contigo. Quando você voltar, a gente só resgata, tira as ferramentas e pronto, né? Dá tudo certo. Então, essa flexibilização, sair desse 880 é muito importante para transtorno alimentar e sobrepeso e obesidade sempre, assim. É um ponto central que eu acho que se não trabalhar, corre o risco de você não ser bem eficaz ali, efetivo, né? Então, enfim. Então, sinto que hoje nós trouxemos muitas bagagens do que um bom terapeuta deve colocar em prática nos teus atendimentos, né? Se tu pudesses, assim, dar um conselho para quem tá se formando, quem tá iniciando agora na clínica, ou até quem já é super expert no assunto, mas quer aperfeiçoar a tua prática, o que tu falarias, assim?
Olha, eu acho que eu diria assim, para aperfeiçoar a prática, entender mais sobre raciocínio clínico, assim, não tem como. E aí esse raciocínio clínico envolve também uma certa formulação de caso, né? E aí desenvolver cada vez mais esse racional, como eu tava falando. Entenda por que você tá fazendo o que você tá fazendo. É crucial para você ser um bom terapeuta. Sem esse raciocínio clínico, você vira um mero aplicador de técnicas, né? E sem também a sua humanidade, né? Que é o que nos conecta aos nossos pacientes, você também vira um mero aplicador de técnicas. Então, focar em raciocínio clínico, formulação de caso e vínculo com seu paciente, assim, o sucesso da clínica tá garantido, digamos assim. Sim. E aí eu também vejo muitos psicólogos, assim, recém-formados e falando, puxa, e agora, né? O que que eu faço? A faculdade, ela traz muitos conhecimentos muito bacanas, né? Mas a gente sente que ainda tem muita coisa a ser desenvolvida que, infelizmente, a faculdade, por ser um período ali reduzido, não dá para trazer todos os conhecimentos que a gente, como um bom profissional, precisa ter. Então, se hoje você não se sente totalmente seguro na tua prática clínica, não tem medo de investir em curso, capacitação, o que for ali para supervisão, para você, de fato, se tornar o melhor terapeuta que tu pode ser, porque realmente a gente pode desenvolver um trabalho incrível e ser muito feliz com a nossa prática na clínica, né? Mas para isso, tudo começa com a nossa visão sobre a nossa capacidade. Então, opa, eu sei o que eu tô fazendo. E pra gente ter essa confiança, a gente precisa ter domínio do que tá sendo feito ali, tanto teórico como prático. Então, investir nesse conhecimento ali, investir no melhor profissional que tu pode ser, faz com que os teus pacientes tenham um resultado, né? E aí, consequentemente, os teus pacientes também tendo resultado, a tua clínica vai ser um sucesso, não tem outro caminho, né? Então, seja em relação ao boca a boca, seja em relação ao Instagram, a captação de pacientes, de todas as formas, o teu paciente tendo sucesso, você também tem sucesso nesse sentido. Verdade. E tudo começa com o nosso conhecimento sobre esse ponto, né? Então, foi muito bacana ter, assim, toda a nossa conexão aqui, todos os conhecimentos que tu trouxeste. Hoje, eu acho que, com certeza, as pessoas que estão aqui assistindo já vão seguir lá o teu Instagram, já vão conhecer mais sobre o teu trabalho, ver tudo que tu traz, assim, com muita delicadeza e muito profissionalismo em relação a esse ponto. E você que tá assistindo aqui a gente, fico muito, muito, muito feliz mesmo que tu estejas aqui, que tu tenhas ficado até o final, assistido a gente e tenha a plena convicção de que nós estamos juntos nesse processo. Nesse podcast, como eu falei para vocês, nós traremos vários convidados para o teu melhor desenvolvimento enquanto um bom profissional da saúde. Então, se você gostou desse conteúdo, fica aqui com a gente, comenta tuas principais opiniões, o que você gostaria de ver, quais os profissionais também que você gostaria de ver aqui, eu tenho certeza que juntos a gente vai mais longe. Então foi um prazer nós estarmos juntos.